Sextou com tecendo ideias em tempos e linguagens diferentes, sistematizando conhecimentos a partir do discurso de diversos sujeitos. O tema de hoje é Educação e Justiça Curricular. Todas as lives estão na íntegra no nosso canal no YouTube. Disso. De onde vem? Para onde vai? Quais são os valores? Vamos estudar isso aí, nós estamos estudando isso, né? Então, é preciso gerar justiça curricular, busca gerar uma visão crítica do que aí está, mas busca também propor valores diferentes, propor valores que se contraponham. A meritocracia, nós vamos tentar contrapor valores democráticos, né? Nós vamos tentar pensar o aluno que saiba atuar, pensar colaborativamente, né? Então, nós vamos pensar criticamente o que está aí, atuar internamente, porque nós não temos muito como sair, na medida em que a política está impondo a BNCC, é de dentro dela que nós vamos ter que atuar. Nós não vamos sair deste mundo para criar um mundo à parte, é de dentro dela. E como? Lembrando, por exemplo, que o currículo pode até ter o seu momento prescrito, a sua prescrição, né, de uma determinada forma, mas de que ele acontece no chão da escola, de que ele tem, na verdade, o currículo ele é composto pelo documental, mas ele também é composto pelos sujeitos do currículo. A nossa grande aposta é nos sujeitos todos. Os sujeitos do currículo, eles são os educadores, os alunos, os pais, a escola propriamente dita, e também são sujeitos aqueles que pensam a prescrição. Então, deste conjunto é que a gente vai ter o currículo concreto. Na proposta da justiça curricular, a gente tem dito o seguinte, além de todas essas questões que eu coloquei, a gente tem dito que ela tem três dimensões fundamentais. Todo currículo tem que pensar essas três dimensões se quiser estar conversando com a concepção da justiça curricular. A primeira dimensão, que é a dimensão do conhecimento, que, é claro, é a mais antiga, é a concepção, a primeira ideia de currículo foi pensar o currículo a partir de uma sequência de conhecimentos, mas a gente tende, né, a lembrar que não é daquele conhecimento com aquela característica que nós estamos pensando. O conhecimento que nós estamos pensando é um conhecimento construtor de um ser humano crítico, é um conhecimento a favor, à disposição da construção da dignidade humana. Ele busca este sentido. Aliás, eu quero até colocar para vocês aqui, buscar um trechinho que eu acho interessante a gente ler. Na medida em que, veja só, a gente deixa escapar determinadas coisas, a ideia de quando a gente fala, olha, é o sujeito que é importante para nós, é o sujeito, é porque os sujeitos, eles são seres humanos, eles não são funcionários de um sistema como tem sido feito, né? Você recebe uma proposta e você vira um funcionário daquela proposta, e tem que correr atrás do ranking, e tem que correr atrás do programa a ser cumprido, esse funcionário que está aí não é o ser humano, né? Eu queria achar esse pedacinho aqui para contar um pouquinho para vocês, que é uma nota de pé de página de um texto, né? Bem pequenininho. Eu digo assim, há uma inversão de valores. Ao invés de o currículo ser pensado e praticado em função dos sujeitos, preconiza-se no currículo atual que estes estejam em função de uma proposta, que os sujeitos do currículo tornem-se funcionários de um modelo pré-definido. O objetivo do currículo deixa de ser a formação do ser humano para tornar o ser humano funcionário, alguma coisa está errada.
né? O ser humano não funciona, o ser humano é. Shakespeare já disse isso há muito tempo e muitos outros, né? O ser humano é. Então, ele é o sujeito. E a gente está usando essa terminologia, não é à toa. Ele é o sujeito. O conhecimento é algo a ser pensado para a construção dele e dos outros sujeitos como seres humanos. Eu falava em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do conhecimento, um conhecimento que tenha esta característica, né? É importante. A segunda dimensão é a dimensão da convivência democrática. O currículo, ele é também convivência em todos os espaços, com todos os sujeitos, os alunos com aluno, aluno com professor, professor com gestor, comunidade. Esta convivência tem que ser garantida como uma convivência democrática, como uma convivência que supõe o diferente, que supõe a conversa, né? Que supõe até o conflito. O conflito não é ruim, o conflito ele pode ser saudável quando bem trabalhado. Então, o ambiente escolar, a convivência escolar, a convivência da rede toda tem que ser uma convivência democrática, e isso vai fazer com que todos exercitem, né, a democracia no dia a dia, exercitem o pensamento no debate. Eu falava em 3 dimensões, esta é a segunda dimensão. A terceira dimensão é uma dimensão fundamental no momento de hoje, no momento de pandemia, no momento de isolamento, é a dimensão do cuidado. Não há como pensar a justiça curricular sem pensar este conhecimento do qual falei, sem pensar esta convivência democrática e sem pensar o cuidado. E o cuidado aqui não é o cuidado apenas do ponto de vista da saúde. Ele também é, e hoje a gente está sendo chamado a pensar isso, com essa ameaça de retornar às aulas, não é? Espera lá, alto lá, mais importante que tudo é a vida, né? Você não está perdendo a aula, quem não está. Da Rose. Ju, e aí, a violação de direito é uma condição de violência? Quais são os tipos de violência contra bebês, crianças, adolescentes? Que perfil esses bebês, crianças, adolescentes possuem? Só fazendo uma relação do que a Rose fala, né? Esse 1% já tem garantido, né? Então, de quem que a gente está falando? Quando a gente fala de violação de direitos e violência, né, a gente já está falando de um dos tipos de violência. Quando a gente pensa em tipos de violência para compreender melhor o fenômeno, a gente está tentando compreender as características de cada um, para a gente poder compreender como melhor agir para prevenir cada tipo de violência e como fazer para acolher melhor as vítimas na escola, porque é na escola que essas violências mais aparecem, né? E também para a gente poder encaminhar adequadamente a situação, tanto com a vítima, quanto junto com a rede de proteção social, né? A escola sozinha não protege, né? Não dá conta de fazer sozinha toda a proteção e todos os encaminhamentos necessários para garantir o que a LDB coloca, né, como pleno direito, né? A gente tem lá na LDB a necessidade da escola zelar pelo pleno desenvolvimento, né? E como é que a gente zela pelo pleno desenvolvimento se a criança não tem os seus direitos garantidos? Se ela chega na escola faminta, se ela chega para a escola sem tomar banho. Por quê? Porque aí a gente está falando de condições estruturais, né? Que vem antes até do direito à vaga, como a Rose bem disse, né? A criança tem a vaga garantida.
E aí a gente precisa ainda da escola de políticas, além das políticas que a gente já tem garantido e sedimentado no nosso país, né, como a questão da merenda, como a questão do uniforme, a questão do material, tantas outras políticas que foram sendo incorporadas ao direito à educação para que esse direito se fizesse válido, né? Só que, para além disso, tem toda uma questão estrutural por trás que também dificulta que a criança tenha a dignidade necessária para ela poder aprender, né? Então, a criança que chega na escola e não teve condição de tomar banho, porque não sei quanto tempo não tem água lá na região que ela mora, ou porque ela está com problema de moradia, ou porque a família inteira está passando fome, não só ela isoladamente, a gente está falando de uma violência estrutural que vai atrapalhar o seu pleno desenvolvimento. Como é que uma criança com fome vai compreender a divisão com 2 algarismos na chave? Né? Como é que a criança com fome vai observar um fenômeno e criar hipóteses e vai acessar a sua memória, vai arquivar na memória, vai construir conhecimento? É muito difícil, né? Então, a gente falar de garantia do direito à educação implica que a gente garanta todos os direitos fundamentais que estão garantidos no ECA, mas também que a gente olhe para esse contexto da criança e da sua família como um todo, porque também a criança não está isoladamente no mundo, né? Ela tem a sua família, ela tem os seus responsáveis, né? Então, é importante a gente pensar tudo que está no entorno para que a criança possa vivenciar o seu pleno direito, né, ao desenvolvimento, à educação. E aí, quando a gente fala que essas violências aparecem na escola, a escola é a principal instituição dentro da rede de proteção social que vai ver o que está acontecendo. Por quê? Tudo que acontecer na vida da criança e do adolescente vai aparecer de uma forma ou de outra prejudicando o seu desenvolvimento, seja o desenvolvimento cognitivo, seja o desenvolvimento do relacionamento interpessoal com os colegas, com os professores, porque os comportamentos também se alteram quando ela está sendo vítima de violência, né? Seja uma série de outros sinais que a criança vai demonstrando, né? Quando ela está sendo vítima de violência. Então, a gente fala de alguns outros tipos de violência também, além da violência estrutural, né? A gente fala de violência física, que aumentou muito agora o número de denúncias nesse momento de isolamento social, de pandemia, né? A violência química, que é mais recente esse conceito, né? Mas que é a administração de medicamentos ou de substâncias psicoativas para conter características típicas da faixa etária da criança. Então, sabe aquela situação? A criança não dá sossego, é uma criança que está agitada, porque ela tem algum distúrbio? Não, gente, ela tem 3 anos, né? Eu comento muito, né? Meu filho está com 4, vai fazer 5 agora no final do mês, e muitas vezes, em consultório médico, falava assim, nossa, você não dá um Dramin para esse menino dormir? Como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Então, essa violência química que precisa ser observada. A gente não conter as características típicas, né, da criança nessa faixa etária com medicamento, né, com substância psicoativa. A violência psicológica, a violência sexual, que foi o que eu mais estudei, né, no doutorado, a violência institucional, que a legislação vem batendo cada vez mais nessa tecla, a violência negligencial, a estrutural, que eu já falei, a violência autoinfligida, né, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, então é legal alertar também essa luta para olhar para esse fenômeno da violência autoinfligida, a violência entre as crianças e adolescentes, né, que tem o termo americanizado, né, o bullying, e o trabalho infantil. A gente, em São Paulo, né, na rede municipal de São Paulo, a gente tem trabalhado com esses 10 tipos de violência. Isso sem falar ainda, né, de uma outra questão que permeia todos esses tipos de violência, que é o racismo, que é um agravante em todos esses tipos de violência. E quando a gente fala de violência letal, por exemplo, contra os adolescentes, a gente está falando de uma população negra sendo dizimada, né? Sendo o índice muito maior de mortes de adolescentes negros em comparação com adolescentes brancos. Então, é um número imenso, né, de conceitos, mas para a gente poder compreender bem os fenômenos e poder enfrentar, a gente acaba desmembrando em pedacinhos, né, para poder compreender cada tipo de violência e pensar melhores estratégias para enfrentar. Hoje a nossa conversa é com ela, a professora Jaqueline Moll.
né, que é professora titular lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretora de educação, foi diretora de educação integral do MEC de 2007 a 2013, e o professor doutor José Pepe, né, que recentemente fez uma brilhante pesquisa sobre educação de tempo integral. Então, muito legal ter sido convidada por esse coletivo popular Tecendo Ideias. Há que ter muitos desses coletivos, né? Nós temos que caminhar para essa maioridade da educação básica, a maioridade das escolas de educação básica. E o que a gente está constituindo é uma grande comunidade de pertencimento, né? As nossas escolhas de vida, todas essas, né, que já Estela mencionava, mas toda essa ideia de que a dignidade não pode ser para poucos, ela tem que ser para todos, né? Essa crise civilizatória, nós queremos construir uma democracia de alta densidade, e para isso é fundamental esta escola de jornada ampliada, numa perspectiva de educação integral. E aí depois a gente vai falar do tempo e da educação integral, e nós queremos o Kairos, né? O Cronos nos engole, o Kairos nos faz viver e respirar. Essa é a escola que a gente precisa construir, essa é a vida que a gente precisa construir. Então, boa noite, alegria, muita alegria, e sempre, enfim, que vejo o Pepe, converso com o Pepe, lembro da alegria da defesa da sua tese de doutorado, né? Uma tese que faz jus a essa ideia, né, de que a ciência, ela não é só inovação, né? Ela também traz inovação, mas a ciência é compromisso com a vida. E nas ciências humanas, e o campo da educação nas ciências humanas, tem que nos ajudar a sonhar outros mundos possíveis, a construir outras institucionalidades. E a tese do Pepe faz exatamente esse caminho, nos ajuda a compreender, né, um contexto que tem contradições, óbvio, mas que afirma conhecimento, aprendizagem, desenvolvimento para todos e para todas. Então, uma alegria imensa estar com vocês nessa sexta-feira. Educação integral. Bom, eu diria que ele é um conceito que dialoga com o conceito de utopia. Aquela ideia que não é do Galeano, mas que o Galeano traz para nós, é um cineasta, não me lembro do nome, mas que a utopia, ela está sempre no horizonte. A gente caminha 2 passos e ela caminha 2 passos mais à frente. A educação integral é um pouco isso, né? A gente sabe que na história da educação brasileira, no próprio ideário do totalitarismo, nos anos 30, integralistas, Plínio e Salgado, eles reivindicavam esse conceito, mas numa visão de educação total, né? De uma educação disciplinadora das mentes, dos comportamentos, né? No sentido das homogeneizações. O que nós queremos é exatamente o contrário disso, né? Então, eu quero dizer isso. Educação integral é um conceito que conversa com o conceito de utopia, que dialoga com todas as dimensões do desenvolvimento humano, né? A questão intelectual, sem dúvida, mas a questão estética, a questão ética, a questão moral, a questão política, que tem a ver com pensar-se a si mesmo, desenvolver-se a si mesmo, mas, evidentemente, seres sociais que somos, nos desenvolvermos na relação com os outros, né? Então, eu quero chamar a atenção, ainda nesse contexto da meta, para nós pensarmos um pouco o quanto nós estamos em débito com essa meta 6, né? E pensarmos, refletirmos um pouco o quanto nós avançamos ali entre 2012, 2011, 2012, até por volta ali de 2015, e aí eu ressalto com a presença, com a vigência, com a operacionalidade do programa Mais Educação nesse contexto. Hoje, eu acessei o observatório do PNE e fui lá ver como que está o cumprimento da meta 6. E lá eu verifiquei o seguinte, né, que em 2011, e lembro que em 2011 nós já estávamos sob a vigência do PNE, né, do Mais Educação, do Programa Mais Educação, que se inicia, ele é de 2007, a portaria 17, né, do Ministério da Educação, e ele entra efetivamente em operacionalidade a partir de 2008. Portanto, 2011, nós já estávamos com centenas de milhares de escolas e algumas centenas de milhares de alunos frequentando as oficinas do Mais Educação.
Lá em 2011, a meta 6, no que diz respeito a 50% das escolas públicas ofertando o tempo integral, nós tínhamos 26% das escolas oferecendo a educação em tempo integral. Olha, isso em 2011. Em 2015, nós estávamos com 45%, de acordo com o observatório do PNE. Olha, em 2015, nós tínhamos apenas um ano de vigência do Plano Nacional de Educação. E nós estávamos a 5% de cumprir a meta em apenas um ano. Nós tínhamos mais 9 anos para avançar, né? E com certeza nós chegaremos a mais de 70%, 80% de escolas em tempo integral nesse país. O que acontece? Acontece que em 2016, segundo o PNE, está lá, eu entrei no site, busquei, inclusive imprimi aqui para não errar. O que acontece? Em 2016, esse quantitativo de 45% baixa para 32%. E aí o terceiro tópico que é colocado é para que mais tempo na escola? Olha, e aí eu busco também o professor Miguel Arroio, que ele diz para que o aluno possa vir a ser mais, né? Para que o aluno possa gozar do seu direito de aprender, para que ele possa se desenvolver plenamente, né? Para que ele possa exercer a sua cidadania de forma não fragmentada, para que ele possa exercer sua cidadania de forma completa, de forma íntegra, para que ele possa participar dos processos de decisão da sociedade, do seu eu enquanto sujeito, para que ele possa ter voz, para que ele não possa ser aquele gado que vai para o curral, assim como nos aponta lindamente a letra da música do Zé Ramalho, que foi escrita, penso eu, há mais de 40 anos, mas que se tivesse sido escrita ontem, ainda continuaria a fazer todo sentido como faz até hoje no nosso país. E aí, eu digo que mais tempo na escola para que ele possa vir a ser um intelectual orgânico, e aí eu trago esse conceito de intelectual orgânico, buscando o conceito mesmo da base lá do Gramsci, que diz, então, que esse sujeito, esse intelectual orgânico, como ele é um sujeito vindo da própria sociedade, se reconhecendo enquanto sujeito dessa sociedade, pode se formar e se tornar um intelectual orgânico para que ele também possa promover os processos de transformação da sociedade da qual ele faz parte, né? E aí eu trago um trecho da encíclica papal Laudato Si, né, pegando esse contexto que nós estamos vivendo, que ele diz o seguinte, abre aspas, muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares de milhões de pessoas, hoje são mencionadas nos debates políticos e econômicos internacionais, mas com frequência parece que os seus problemas se colocam como um apêndice, como uma questão que se acrescenta quase por obrigação ou perificamente, quando são considerados meros danos colaterais. Olha, essas palavras do Papa Francisco, escrita, se eu não estiver enganado, ali por volta de 2012, 2013, se eu não estiver enganado, posso me corrigir depois a data, né? Ela é atualíssima para os contextos ambientais os quais nós estamos passando, mas também para os contextos sociais aos quais o Brasil tem, pensando em termos de Brasil, aos quais o Brasil tem visto e vivenciado bastante retrocesso, né? E, agora, de verdade, para finalizar, eu trago algumas possibilidades dessa questão colocada pela Estela, de que, por que mais tempo na escola? Para entender o contexto de opressão a que está submetida a família historicamente nesse país, para superar visões de maneira a entender o aluno nos coletivos sociais e nas participações próprias da sociedade, do seu contexto de escola, para reconhecer esse sujeito em sua totalidade humana. A professora Jaqueline falava agora há pouco, que poderíamos ficar aqui 2 anos falando conceito de educação integral,
porque a formação integral do sujeito ela é ampla, dinâmica, complexa e requer vários pontos de mirada. Reconhecer outros espaços, práticas e recursos dignos para dar a oportunidade para esse sujeito vir a ser mais, construir praxis que reconheçam, respeite e articule conhecimentos próprios de uma visão crítica do mundo e de si. E, claro, intercalar as praxis, né, de forma a entendê-las como praxis para uma formação integral desse sujeito. Então, dessa maneira eu passo a palavra à nossa querida Estela, acho que caiu de novo, mas a professora Jaqueline pode, enfim, né, dar continuidade. Eu posso dizer que ele deu uma aula, né? Então, vocês vejam que todo o nervosismo inicial era nada, porque ele deu uma aula extraordinária, ele trouxe dados, e ele faz isso na belíssima tese, que todo mundo tem que conhecer a tese do Pepe, né? Porque os dados que o Pepe traz são os dados que o Mais Educação materializa no âmbito de uma política educacional e no âmbito de uma política geral de governo, né? Então, assim, eu gosto muito de falar isso. Não tem como a gente olhar a escola, porque tem aí os vendedores de ilusões, né? Que dizem, muda a gestão, que tu muda a escola. Passa a usar indicadores e perseguir os indicadores como se a escola e o seu contexto não dialogassem com a vida. Uma escola encurtada no seu tempo, nos seus conteúdos, nas suas possibilidades, ela corresponde a essa visão, o que o Darcy dizia assim, a visão de que o povo é carvão para queimar na máquina de produção de mercadorias. Então, esta escola encurtada é exatamente essa escola que responde a essa visão de sociedade que deixa a maioria fora, que nos trouxe para início do século XXI, nós estamos nas 2 primeiras décadas, e nós sabemos que nós somos um país que segue com essa indecisão congênita sobre trazer as pessoas para processos formativos, trazer as pessoas para os processos que podem transformar as pessoas em pessoas. Esse ser mais, para que mais tempo? Não é só para ter nota melhor nos exames. Eu me abalo com o modo, né, despreocupado e despreparado como as pessoas repetem isso. Não é mais tempo para fazer a mesma coisa e para selecionar os poucos que avançarão e os muitos que ficarão de fora nessa estrutura piramidal e vertical. É mais tempo para ser mais, é para ser pessoa, né? Nós nascemos numa espécie, né? Diz o Bernard Charlot, nós nascemos mamíferos. Nós vamos nos tornar pessoas pelos processos de humanização que vamos vivenciar ou não nos processos de educação, cultura, acesso à arte, acesso ao conhecimento, acesso à possibilidade do diálogo. A palavra nos constitui. A ciência produziu isso desde vários campos, desde vários autores. Então, o Mais Educação foi uma experiência e que viveu pouquíssimo, né? Porque pensem que nós começamos em 2007, sai a portaria, 2008, Pepe diz perfeitamente, começamos a implementar. Eu saí em 2013 do Ministério, final de 2013, e já havia muita dificuldade de fazer andar, porque a agenda dos empresários, dos donos dos grandes bancos, das grandes cervejarias, que hoje estão determinando os rumos da educação brasileira, não é a agenda da formação, da construção da população brasileira nas suas múltiplas possibilidades. É uma agenda regressiva, é uma agenda da seleção. Não querem que o Estado fique fazendo tanto investimento, né? Aquela insistência do presidente Lula de que educação não era gasto. Ele proibia os ministros de dizerem isso. Educação é investimento, né? Essa é a visão de quem tem um projeto para a sociedade em que cabe todo mundo. Esse mundo em que todos caibam, né? Que aqui nos fóruns sociais mundiais, fóruns mundiais de educação que iniciaram em Porto Alegre, em outros tempos, a gente conseguiu, enfim, trazer como princípio. Então, o Mais Educação respondia a esta visão. E caminhar para a educação integral é exatamente descolonizar a escola. Estava ouvindo aqui a grande fala do Pepe e pensando nisso, né? Uma escola que é colonizada pela naturalização do fracasso. O que eu mais ouvi nos anos do Mais Educação? Esse menino que a gente não queria mais na escola,
que brigava, que era indisciplinado, com as oficinas, começou a fazer monitoria, ajudar os outros, se sentir útil, jogando xadrez, já está lá no judô. Então, nós temos que desnaturalizar o fracasso. Essa ideia de que é natural, de que essa pirâmide que nós ainda temos siga, não tem nada de natural. Isso é uma construção cultural e que responde, né, à ideia de que a escola é um mecanismo de manutenção da desigualdade social no Brasil. Ela é colonizada pelo enrijecimento do currículo. Eu imagino os professores agora às voltas com as centenas e centenas de páginas da Base Nacional Comum Curricular. Eu não vou brigar com o texto, né? Embora eu ache que, inclusive, o texto dos parâmetros era um pouco mais avançado que esse. Mas a saída para a escola não é essas milhares de páginas, né? Os professores podem conhecer, agora o currículo é a trajetória, é o caminho, são os encontros humanos, é o debruçar-se sobre o cotidiano que se vive, né? É a construção de identidades. E é também colonizada a escola pelos autoritarismos, né? Então, assim, nós temos que descolonizar a escola. E tu dizias, é possível, é urgente, e eu vou acrescentar, é necessário. Porque desta mudança depende, sim, a construção dessa densidade democrática que nós precisamos retomar. Eu estou absolutamente convencida, aos 55 anos de vida, tendo me formei professora no curso normal em 82, em 86 na pedagogia. O Brasil ainda era uma ditadura. Nós não tínhamos a Constituição de 88. Era um tempo de silenciamentos. E nós construímos possibilidades. Fomos tão longe, apesar de todas as contradições, que a resposta, né, desse reacionarismo que nós estamos vivendo é uma resposta violenta, que começou lá com a reforma do ensino médio, depois vem a reforma das leis trabalhistas, a reforma previdenciária, e agora vem tudo aquilo que nós estamos assistindo, né, no desgoverno que temos. Então, assim, é um ciclo, né? Eu comecei a ser professora num ciclo de silenciamento. Nós construímos 30 anos de possibilidades, com todas as contradições que vieram junto conosco. E nós já estamos construindo a saída disso, né? Na sexta-feira à noite, todo esse grupo, essa comunidade de pertencimento que a gente é reunida aqui, é uma expressão disso. Todas essas experiências que o Pepe trouxe são experiências afirmativas da escola como um lugar de construção humana. E isso vai nos permitir construir outras possibilidades, porque nós já sabemos que é possível. Falar de mudança na escola não é falar de firulas, né? Eu faço uma pequena coisa para aperfeiçoar o que nós estamos fazendo. A escola é chave para a mudança na sociedade. E de que mudança nós estamos falando? Dessa que traz dignidade para as pessoas, que faz as crianças viverem a sua infância, que faz os adolescentes fazerem essa transição, que significa esse momento, com essa camaradagem necessária, com esses laços fraternos que ajudam a construir identidade, né? Com projetos que têm sentido para a sua vida. O Mais Educação vai ser um pouco tudo isso.